E aí, tudo tranquilinho? Tudo de buenas? Tudo beleza, Eduarda? Tranquilidade total? Boa noite, Guilherme. Aqui também tudo de boa, tudo tranquilidade. O que nós fizemos aí na última semana? Tivemos a aula de oscilações, né? E depois eletricidade, certo? Semana passada. Hoje a gente continua oscilações. É isso? É isso mesmo? Sim ou não? Bora lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí. Estão vendo os slides aí? Não, né? Estamos indo lá. Espera um pouquinho aí. Espera que eu já estou achando o slide aqui para a gente fazer. Hein? Só um minutinho. Já vamos começar. Vamos lá.
Muito bem. Achamos aqui. Então, podemos... paramos no exercício 2 da primeira aula. Então, deixa eu voltar na primeira aula. Nós vamos fazer o 3 e depois a aula seguinte. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu abrir aqui a aula número 1. Aula 1. Complementos de física. Aula 1, oscilações. Cadê você? A gente fez o 2, a gente fez, é isso? Então, vamos lá. Ó. Compartilhando. Oscilações 1. Cadê você? Aula 1. Então, esse exercício 2 a gente fez, é isso? Sim ou não? Sim. Então, agora, ó, o 2 foi feito. Agora nós vamos fazer esse 3 aqui, é isso? Esse terceiro. Alex Chaves, o que você acha? Então, nós vamos começar o terceiro, é isso? Então, vamos lá. Opa, alguém diz uma coisa, deixa eu ver. Alguém vai me dizer que o terceiro já foi feito? Bora, então. É isso aí. Então, tá lá, ó. Exercício número 3. Partícula executa movimento harmônico simples, período de oscilação 16 segundos. E quando t for 2 segundos, a partícula passa pela origem. E quando 4, sua velocidade é 4. Determine a fase inicial do movimento e a amplitude do movimento. E também as equações horárias do movimento. Ok? Então, vamos lá. Vamos, letrinha A. Fase inicial e amplitude. Preciso de montar a função horária. Quais são as equações do movimento harmônico? Lembra delas? Vou pegar minha lanterninha aqui, ó. Então, tá lá. Posição y igual a zero, que é a amplitude. Cosseno de ômega 0t, ômega 0 é a pulsação. Fizer é a fase inicial que ele está pedindo aqui, ó. E a amplitude também, o A0 ele quer saber. Quer saber o φ0 e o A0. Tá certo? Velocidade é a derivada disso aqui, né? Derivada do cosseno é menos seno. Opa. Menos seno. E a derivada do ômega 0t mais φ0 é ômega 0. Então, tá aqui. Menos seno vezes ômega 0. Derivada da primeira vez. Regra da cadeia, né? Derivada da primeira vezes a derivada da segunda. E a aceleração é a derivada dessa. Derivada do seno é cosseno, ó. E a derivada de ômega 0t é ômega 0, vezes o ômega 0 que está aqui fora, ômega 0 ao quadrado. Tranquilidade, né? As 3 equações, beleza? O que nós temos aqui, ó? Período vale 16, então dá para achar a pulsação. Pulsação é ômega 0, é 2π sobre período. Quando o tempo for 2, a partícula passa na origem. Origem é y igual a 0. E quando for 4, a velocidade é 4. Quando a velocidade for 4, o tempo é 4. Então, vamos lá. Período 16, nós temos, então, que o ômega 0 é 2π sobre período. E quanto dá essa parada toda aí? 2π sobre 16, né? Ó, substitui o período por 16, 2π sobre 16, e aí faz a continha para nós. Vamos lá. Quanto dá essa continha básica aí? Π sobre 8, né? Deixa π sobre 8, ó. Π sobre 8 radianos, ok?
Tranquilidade, se quiser dividir, vai dar 0, alguma coisa, né? Mas pode deixar π sobre 8. Por quê? Porque a gente vai achar a fase em função de π, né? Tá, π zero, ok? π sobre 8 radianos, belezinha? Embora. Achamos o ômega zero. Então, vamos lá. Substituindo ali na equação, para 2 segundos o y vale zero. Então, substituímos o y por zero e o t por 2. O ômega já é π sobre 8. Então, ficou a equação assim, ó, zero igual a 0 vezes cosseno de π sobre 8 vezes 2 mais φ zero. Ok? Tranquilidade? Espera, volta o slide, por favor. Por que deu esse resultado? Qual o resultado que deu? iPhone. Voltei um slide a pedido do Wendel. Agora o iPhone do Gustavo está perguntando. Por que deu esse resultado? Qual o resultado, iPhone? Qual resultado você está falando? O primeiro? Qual o primeiro? Não estou entendendo. Gustavo, qual resultado você está falando aqui? Esse ômega zero aqui? É isso? Quanto é 16 dividido por 8, Gustavo? 16 sobre 2, desculpe. Quanto dá 16 sobre 2? 16 dividido por 2 dá 8, né? Fica π sobre 8, certo? 16 por 2, simplifica por 2 em cima e embaixo, vai dar π sobre 8. Entendeu por que o resultado? Sim ou não? Só simplificamos 16 por 2. 16 sobre 2 dá 8. π sobre 8. π fica lá em cima. Beleza? Continuando, então. Vamos para o próximo. Para t igual a 2, o y vale zero. Então, a gente foi lá na equação y igual a zero mais, vezes cosseno de ômega zero t mais φ zero, né? A equação geral. Ômega zero é pulsação, Caio Nunes. Então, a pulsação, que é o ômega zero, é π sobre 8, o tempo é 2 e o y vale zero. Para t 2, o y é zero. Faz essa continha aqui. Quanto dá? Zero igual a zero cosseno de π sobre 4 mais φ zero, né? Zero igual a zero. Cosseno aqui, 8 por 2 dá 4 aqui embaixo. π sobre 4 mais φ zero. Ok? Vou fazer uma pergunta aqui para todos, hein? Se eu disser para você que A vezes B é igual a zero, o que significa dizer? A vezes B é igual a zero. O que significa isso? Duas possibilidades, né? Ou A igual a zero, ou B igual a zero. Sim ou não? Tá claro isso? Vamos lá. Um dos dois vale zero. Muito bem. Então, já responderam isso aqui. Ou A é zero, ou B é zero. Ou os dois são zero. Tudo bem. Ou um ou o outro é zero. Um deles é zero. Muito bom, muito bem. Sim, ou ambos, sim, sim. Que um dos... Exatamente. Então, vamos lá. Um dos dois é zero. Ó, A zero vezes o cosseno desse ângulo é zero. Ou o A0 é zero, ou o cosseno é zero. Só que o A0 não pode ser zero. Por que o A0 não pode ser zero? Porque se o A0 for zero, não tem amplitude. Se não tem amplitude, não tem oscilação. Para ter oscilação, tem que ter amplitude. Tem que ter A0. Então, o A0 não pode ser zero. Quem é que vai ser zero? Cosseno de π sobre 4 mais φ zero. Ok? Tranquilo? Então, já sei.
O A0 não pode ser zero, então o cosseno de π sobre 4 mais φ0 tem que ser zero. Então, vamos lá. Então, já sei que o cosseno de π sobre 4 mais φ0 tem que ser zero. Né? Vou escrever isso aqui, ó. A0 não pode ser zero. Deixa eu escrever aqui, peraí. A0. O que aconteceu que deu pau? Deixa eu voltar aqui. Você está compartilhando, é? Aqui. Alguém perguntou alguma coisa ali? A0 é 13, 15. Não, A0 a gente não calculou ainda. Vou explicar de novo, meu amigo. A vezes B igual a zero. Quando é que esse resultado de A vezes B dá zero? Quando ou A ou quando B for zero. Quando um dos dois for zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero. O A0 não pode ser zero. Por que o A0 não pode ser zero? O A0 tem que ser diferente de zero. Tem que ser, não pode ser zero. Isso aí. O A0 não pode ser zero. Por que o A0 não pode ser zero? Porque se o A0 for zero, não tem oscilação. A0 é amplitude. Como é que já vai existir? Como é que vai ter uma oscilação sem amplitude? Não existe. Então, o A0 não pode ser zero. Então, quem tem que ser zero? O cosseno de π sobre 4 mais φ0. Para o resultado ser zero, o cosseno tem que ser zero. Já é o valor de A0? Que valor de A0? Calma, o valor de A0 está longe de ser calculado ainda. Que 13, onde você está achando 13,15 que eu não sei? Onde você achou esse 13,15? De onde você está achando 13,15? Não vi onde você achou isso. Nem vi esse valor aqui. Não tem isso escrito em lugar nenhum. Ok? A zero nós vamos achar mais para frente. Estamos procurando ainda. Ó, cosseno de π sobre 4 mais φ0 é zero. Qual é o ângulo cujo cosseno vale zero? Ou quais são os ângulos em que o cosseno é zero? Cosseno de que ângulo é zero? 90, que é π sobre 2, né? Ou 270, que é 3π sobre 2, ou, de novo, lá em cima, 5π sobre 2, ou 7π sobre 2. Toda vez que passar lá em cima e lá embaixo, cosseno é zero, ok? Então, ou π sobre 4 mais φ0 é π sobre 2, ou 3π sobre 2, ou 5π sobre 2, ou 7π sobre 2, e por aí vai, né? Mas vamos fazer uma volta, só para uma volta completa, porque 2 segundos não é maior que um período, tá certo? É menor que o período é 16, então vamos lá. Vamos fazer para esses dois aqui, ó. Π sobre 4 mais φ0 é π sobre 2, pode ser, ou π sobre 4 é mais φ0 igual a 3π sobre 2. Essas duas possibilidades. Isso. Felipe pôs aqui, 13,15. A fórmula entre elongação e velocidade. Calma, Felipe, você não pode. Eu não sei o que você fez aí. Não sei o que você fez com a fórmula da elongação e da velocidade. Eu sei que quando a elongação é zero, o tempo é 2. Eu sei que quando o tempo é 4, a velocidade é 4. Só isso que eu sei. Vamos chegar lá. Passa o π sobre 4 para cá, vai ficar φ0 igual a π sobre 2 menos π sobre 4. φ0, π sobre 2 menos π sobre 4. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Mínimo entre 2 e 4 é 4. 4 dividido por 2 dá 2, vezes π é 2π. 4 por 4 dá 1, vezes π é π. Vai dar 3π sobre 4. Ó, esse é o primeiro
ângulo. Mas o π sobre 4 mais φ0 também pode ser 3π sobre 2. Passo o π sobre 4 para cá, subtraindo. 3π sobre 2 menos π sobre 4. De novo, faz aqui o mínimo. Vai dar 4. 4 por 2 dá 2 vezes 3 dá 6π. 4 por 4 dá vezes π dá π. 6π menos π vai dar 5π sobre 4. Eu tenho esses dois ângulos. Bacana. Ou é esse, ou é esse. E aí, como é que eu vou fazer? Muito bem. Aí nós vamos para o segundo dado agora. Né? Isso aqui são os valores dos dois ângulos que são possíveis. Muito bem. Para t igual a 4, a velocidade vale 4. Aí agora eu vou substituir na equação da velocidade. Muito bom. V igual a menos ômega 0 a 0 seno de ômega 0t mais φ0. Essa é a equaçãozinha da velocidade. Eu vou trocar o V por 4 e o T por 4. O ômega 0 eu já sei quanto vale, certo? O φ0 eu tenho duas possibilidades. Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir a primeira e calculo o A0. Eu sei que o A0 também, por ser amplitude, o A0 aqui ele tem que ser positivo. Então, se der positivo com esse ângulo, ele já é a fase inicial. Se der negativo com ele, eu vou ter que usar esse outro aqui. Tá? Então, vamos descobrir isso agora. V igual a menos π sobre 8 a 0, seno de π sobre 8t mais φ0. Troquei o ômega 0 por π sobre 8. Ômega 0 por π sobre 8. E aí agora eu vou substituir a velocidade, o tempo e o φ0. Vou fazer primeiro para φ0 igual a π sobre 4 e depois para 5π sobre 4. Professor, por favor, pode retornar desde a segunda linha? Perdi o fio da meada. Professor, não entendi a lógica usada para igualar as duas equações lá na segunda linha. Segunda linha. Vamos lá, senhores. 0 igual a 0 vezes cosseno de π sobre 4 mais φ0. Eu fiz uma pergunta, todo mundo respondeu. Aí depois todo mundo não entende. Ó. A vezes B igual a 0. Quando é que A vezes B igual a 0? Wendel. Só o Wendel responde, por favor. Quem chamar o Wendel responde. Quem não chamar o Wendel não responde. Quando é que o A vezes B vale 0, Wendel? Vou mudar o foco. Isso. Quando A é 0 ou quando B é 0. Tá certo? Beleza, Wendel? Matheus, quando A vezes B é 0? Serve para você e para o Luciano. Só vocês dois podem responder. Luciano e Matheus. Quando é que A vezes B é igual a 0? Estou esperando. Luciano, quando um ou o outro é 0. E o Matheus? Responde aí, Matheus. Na hora que você respondeu, eu continuo. Isso. Quando A ou B. Então, pronto. Já entenderam isso? Então, a segunda linha foi só isso que eu escrevi. Ó, segunda linha eu só escrevi isso. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? A vezes B. A vezes B igual a 0. A vezes B igual a 0. Quando é que A vezes B é igual a 0? Quando um dos dois for 0. Mas eu sei que o A0 não pode ser 0. O A0 não pode ser 0. Ok? Tranquilo até aí? Então, vamos escrever o quê? Se o A0 não pode ser 0, quem é que vai ser o 0? Vamos lá, Matheus. Se o A0 não pode ser 0, quem é que vai ser 0? Você me disse que se A vezes B é igual a 0, o A ou o B tem que ser 0. Eu estou dizendo para você que o A não pode ser 0. Por que ele não pode ser 0? Porque se não existe amplitude, não existe oscilação. Tá claro? Tá claro isso? Se não tem amplitude, não tem oscilação. Se o movimento é um movimento harmônico simples, ele tem oscilação, está indo e vindo. Então, existe o A0. O A0 não pode ser 0. Tá claro aí? Se o A0 não pode ser 0, quem é que vai ser 0? Esse bicho aqui.
Então, a segunda linha diz exatamente isso. Diz exatamente que o cosseno de π sobre 4 mais φ0 vale zero. É isso que diz a segunda linha. Estou afirmando que o produto desses dois números dá zero. Por quê? Porque ele deu que quando o tempo for 2, o y é zero. Se o produto desses dois números vale zero, e este primeiro não pode ser zero, o segundo automaticamente, obrigatoriamente, tem que ser zero. Tá assim, é zero. Ok? Bom, aí vai para a perguntinha de trigonometria. Você aprendeu isso na cartilha Caminho Suave, prézinho. Você estava no prézinho, aprendendo a falar, apresentaram para você o círculo trigonométrico. Falaram, ó, esse círculo vai ser dividido em ângulos. Aí deram lá para você o ângulo 0, π sobre 2. Tá certo? Página 91. Abner, não é página 9, não, você esqueceu do 1, é 91 a página. Então, qual é o ângulo cujo cosseno vale zero? Quais são? Na verdade, não é qual é. Quais são os ângulos em que o cosseno vale zero? Círculo trigonométrico. Está aqui o círculo trigonométrico. Está aqui o eixo dos cossenos. Está aqui o eixo dos senos. Quais são os ângulos em que o cosseno vale zero? Cosseno é zero aqui, ó. Zero. Cosseno é zero aqui. Cartilha Caminho Suave. Então, ele é zero para π sobre 2 ou aqui embaixo, quem é aqui embaixo? 3 vezes π sobre 2 ou, presta atenção no que o tio vai falar agora. O movimento oscilatório é a soma, presta atenção no que eu vou falar. Tá vendo essa bolinha vermelha que está girando aqui, ó? Sim ou não? Tá vendo essa bolinha vermelha girando? O movimento harmônico simples é a sombra dela aqui embaixo, ó, indo e vindo. Esse é o MHS. Imagina isso aqui, essa bolinha, uma lâmpada lá em cima dela, tá certo? E a sombra dela aqui, ó. Imagina que aqui embaixo é o chão, ó. Aqui é o chão. Peraí, deixa eu pôr o chão aqui embaixo. Aqui embaixo é o chão, ó, chão verde. Tá certo? A sombra dessa bolinha aqui, ó, quando ela gira, a sombra da bolinha fica vindo e voltando. Esse é o movimento oscilatório, esse é o movimento harmônico simples. O movimento do pêndulo do relógio, flac, 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 é um movimento harmônico simples. É o movimento de vai e vem. Então, a projeção desse movimento circular é o movimento harmônico simples. Então, quando esse corpo passar aqui em cima, π sobre 2. Beleza? Cosseno de π sobre 2 vale zero. Deu a volta, passou aqui embaixo, 3π sobre 2, vale zero. Deu a volta, passou aqui em cima, 5π sobre 2, vale zero de novo. Deu a volta, passou aqui embaixo, 7π sobre 2, vale zero de novo. Deu a volta, 9π sobre 2, zero. A volta, 11π sobre 2. Toda vez que passar lá em cima e aqui embaixo, é zero. O movimento ele não para, não é um MHS, ele fica indo e voltando. Ó, com sonoplastia, você viu? Entenderam? Então, ele é zero toda vez que passar lá em cima ou aqui embaixo. Como no tempo 2 está dentro do período, então ele deu menos que uma volta. Ou ele está aqui em cima na primeira vez, ou está aqui embaixo. Ou é π sobre 2, ou é 3π sobre 2. Tá claro? Ou está lá em cima, ou está aqui embaixo. Beleza até aí? Nós estamos falando de um tempo, 2 segundos. Então, ele não completou a volta. Se ele não completou a volta, ou é π sobre 2 ou é 3π sobre 2. Não deu tempo de dar uma volta mais um pedaço. Aqui a energia. Então, é isso. Então, o ângulo ou vai ser π sobre 2, ou vai ser 3π sobre 2. Tranquilo? Beleza, Matheus? Professora, só vi um Strauss aí para você. Eu não estou nervoso. Estou empolgado, porque quando a dúvida surge de uma coisa tão óbvia, aí eu fico empolgado. Nervoso eu ficaria se vocês não estivessem entendendo e deixassem de perguntar. Aí eu ficaria nervoso, lá na prova. Mas agora não, aqui estou de boa, de buenas. Vamos lá? Depois vem Strauss. Strauss vai ser, na verdade, Strauss é de sábado, porque sábado ficar o dia inteiro dando aula, aí a gente fica irritado, aí tem que pôr o Strauss para acalmar os ânimos, entendeu?
Sábado no laboratório tem Strauss o dia todo. Pode ficar tranquilo. Beleza? Dúvidas? Entenderam agora porque o cosseno é zero? E quanto vale o ângulo? Π sobre 2 ou 3π sobre 2. Então, olha o que eu fiz aqui. Ó. O π sobre 4 mais φ0, que é o ângulo que está aqui, ou ele vai ser π sobre 2, ou ele vai ser 3π sobre 2. Ou ele é π sobre 2, ou 3π sobre 2. Esses pontinhos aqui é que, se você for considerar um movimento infinito, aí ele vai, né? 5π sobre 2, 7π sobre 2, 9π sobre 2, 11π sobre 2, 13π sobre 2, e assim sucessivamente. Toda vez que passar em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, vai ser zero. Ok? Tranquilidade total. Essa parte mesmo aí que eu... Ah, agora sim. Então, vamos lá. Então, agora, eu já sei que esse ângulo ou vale π sobre 2 ou vale 3π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero. Cosseno de 3π sobre 2 é zero. Então, eu vou primeiro igualar este ângulo aqui ao π sobre 2. Depois eu vou igualar este ângulo ao 3π sobre 2, para eu saber se ele está lá em cima ou se ele está lá embaixo. Ok? Limpando. Limpa todo o desenho e vamos lá. Ó, primeiro, igualei o ângulo ao π sobre 2. Beleza? Matemática. Não, não tem matemática aqui, não. Aqui é matemática pura. Professor, fica tranquilo, por favor. Só quero dizer que a reta está torta, só. Não está mais, porque eu já paguei. Só isso. Fica tranquilo aí que já está apagada. Porque se ela tivesse de novo aqui, eu ia apagar do mesmo jeito. Entendeu? Então, π sobre 4 mais φ0 igual a π sobre 2. Passa o π sobre 4 para cá. Ó, π sobre 2 menos π sobre 4, faz a continha. Isso é coisa de nerd, fazer conta. Sempre vai ser iPhone, estou falando com o iPhone aí, ó, iPhone de Google. Tá certo? Beleza aqui? Essa continha aqui. Prezinho 2, você aprendeu a fazer. Soma de frações e subtração de frações. Mínimo múltiplo comum, fez a conta, nem vou fazer de novo, já fiz, né? Mínimo é 4, certo? 4 por 2 dá 2, vezes π dá 2π. 4 por 4 dá 1, vezes π é π. 2π menos π dá π sobre 4. Esse é o primeiro ângulo. Agora eu vou fazer de novo. Vou igualar esse ângulozinho π sobre 4 mais φ0 com 3π sobre 2. Olha lá. 3π sobre 2. Passo o π sobre 4 para o lado de cá. O que aconteceu? Vem subtraindo. Ó. Quanto dá essa parada aqui? Mínimo é 4, por 2 dá 2, vezes 3 dá 6π. 4 por 4 dá 1, vezes π é π. 6π menos π vai dar 5π sobre 4. Esses são os dois ângulos. Ó. Ou aquele ou esse. Tranquilo? Então, vamos lá. O que significa isso? Que ele começou o movimento ou lá do ângulo π sobre 4 ou lá do ângulo 5π sobre 4. Tá? Uma coisa ou outra. Beleza? Joinha. Então, vamos lá. Para t igual a 4, vem que a velocidade, tem-se que a velocidade é também 4. Então, vamos substituir aqui. Ó. V igual a ômega 0 a 0 seno negativo. Ômega 0t mais φ0. E aí você substitui o V por 4. O t por 4. O ômega 0 pelo valor dele e o φ0 por π sobre 4 primeiro. Depois você faz a mesma coisa e substitui o φ0 por 5π sobre 4. Então, vamos lá. Ó, V igual menos π sobre 8 é o ômega 0. Vezes A0, seno. Π sobre 8 é o ômega 0, vezes t mais φ0. Então, vamos para a página seguinte. Isso aqui não era para estar aqui. Vamos lá. 4 menos, já substituí por 4. Vou pôr uma tarja aqui, porque isso aqui me irrita. Se tem uma coisa que me irrita, é isso aqui. Agora eu vou tirar essa tarja, porque verde me irrita. Tá certo? Vou mudar aqui para branco. Opa, branco. Branco não me irrita, ó. Pronto. Tranquilo? Então, vamos lá. Senhoras e senhores, 4 menos π sobre 8 a 0 seno de π sobre 8 vezes 4 mais φ0. Substituir o V por 4, substituir o tempo por 4. Agora eu vou fazer aquelas duas situações. Substituir o φ0 por π sobre 4 e depois por 5π sobre 4. Ok?
Ó, o que eu fiz aqui, na verdade? Passei o π, desculpa, passei o 8 multiplicando, né? Está dividindo aqui, não está? Vai para lá, multiplicando, fica 4 vezes 8. E o π que está multiplicando vem dividindo. 4 vezes 8 sobre π igual a menos a zero seno de 8 e 4 aqui eu simplifico por 4. 8 por 4 dá 2. Π sobre 2, mais φ zero. Ok? Captaram a mensagem? Beleza? Vou trocar. Vamos lá, tem uma perguntinha. Sim, Luan diz que sim. E o volta um o que, Aleph? Volta um slide, Aleph. Deixa eu tirar o branco aqui, peraí, Aleph. Pronto? Então vamos lá, próximo. Veja. Então, nós fizemos essa continha. Passei o 8 aqui multiplicando o 4, 4 vezes 8. Passei o π dividindo sobre π. Menos a zero seno de, aqui eu simplifiquei o 8 por 4 dá 2. E agora nós vamos substituir o ângulo. Sinal de negativo, você faz o que você quiser. Se você quiser passar ele também, você passa. Senão, você deixa ele lá do outro lado. É só produto, não tem soma nem subtração aqui. Se você quiser deixar ele do lado direito ou do lado esquerdo, é na mesma. Se A é menos B igual a A, tanto faz. Se o A é o sinal oposto de B, o B é o oposto de A. Tanto faz pôr menos aqui ou de cá, tanto faz. Tranquilo? Então, eu passei o 8 multiplicando e o π dividindo. Deixei o menos aqui mesmo. Porque esse menos, na verdade, ele nem é do π sobre 8. Esse menos é do seno, né? Quando você derivou cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Só pus ele aqui na frente. Vou continuar com ele aqui na frente. Tá? 4 vezes 8? 32, né? 32 sobre π, passei o seno do ângulo, deixei o menos a zero aqui. Ó. Deixei o menos a zero, que multiplica esse seno. Seno está multiplicando, passou dividindo. Veio junto com o π aqui. Ó. Muito bom. Então, ficou assim, ó. A zero, agora, tá vendo que agora eu passei o menos para o outro lado. O a zero vai ser menos tudo isso. 32, π. Seno de π sobre 2 mais φ zero. Isso aqui tem que ser positivo. Será que vai dar positivo? Vamos substituir o φ zero. Se der positivo, beleza. Aí, o φ zero que eu colocar aqui e der um a zero positivo é o que está valendo, tá certo? Então, para φ zero igual a π sobre 4, o que nós temos? Ainda não. O que nós temos para φ zero π sobre 4? Ó, vai ficar a 0 menos 32 sobre π, seno de π sobre 2 mais π sobre 4 no lugar do φ zero. Faz essa continha e verifica se esse número é positivo ou negativo. Π sobre 2 mais π sobre 4 é 3π sobre 4. Seno disso, calculador em radianos, faz essa conta aí para mim. 32 dividido por π, ó, menos 32 dividido por π, aqui, parênteses, né? Π vezes seno, abre parênteses de novo, 3π sobre 4, fecha parênteses duas vezes igual. Quanto deu esse a zero? Ninguém? Vamos lá. Opa, alguém fez aqui. O Luciano fez menos 14,41, né, Luciano? Deu negativo. Opa, tinha que ser positivo, então não serve. Tá? Para servir, o A0 tem que ser positivo. Isso aqui está dando negativo. Então, a fase inicial não vai ser π sobre 4. Ok? Para φ zero igual a 5π sobre 4 radianos, o que nós temos? Vou pegar a mesma formulinha, vou trocar o φ zero por 5π sobre 4 agora.
5π sobre 4. Se der positivo, esse aqui é o que nos interessa. Então, olha o que deu. Fiz essa continha, sabe quanto deu? Π sobre 2 mais 5π sobre 4 vai dar 7π sobre 4. Exatamente. Não, nunca, Fernando, porque um seno, os dois ângulos são complementares. Então, um vai dar seno positivo, o outro vai dar seno negativo. Vai dar o mesmo seno, só que com sinais opostos. Quando você tem dois ângulos que são complementares, um vai dar seno positivo, o outro negativo. O mesmo valor, inclusive. O resultado vai dar, inclusive, o mesmo aqui, ó, 14,41, só que agora com sinal positivo. Tranquilo? Belezeira? Então, qual o ângulo que nos interessa? O 5π sobre 4. Então, o nosso φ0, a nossa fase é 5π sobre 4. Ó. A nossa fase é 5π sobre 4. Deixa eu voltar aqui. O A0 vale isso, e a nossa fase, que eu não pus aqui, né, esqueci de escrever, vale 5π sobre 4. Tá certo? Porque ó, no item A ele pede a fase. No item A ele pede a fase inicial. Então, a fase inicial é 5π sobre 4, ok? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidamente. ESC. Então, aqui, A0. Só uma coisinha. Rapidinho. Rapidinho para eu não esquecer depois, senão depois eu esqueço e mando esse negócio para vocês. Vamos lá, rapidinho. Só 30 segundinhos aí, hein? Segura uma bronca aí. Fase inicial igual 5π, né? Eu falei? 5π. Oh, caramba. 5π sobre 4. Radianos. Tranquilo? Então, essa é a resposta para nós aí. Ele pede as duas coisas, ok? Então, a zero sempre, a vida inteira. Por que 7π? Aleph, faz conta, Aleph. Você fez o prezinho, Aleph? Prezinho, jardim da infância, você fez? Faz a continha aí para mim. Quanto dá? 5π sobre 4 mais π sobre 2, Aleph. Faz essa conta para mim aí. Professor, independente do sentido da elongação da mola, esticando ou comprimindo, o valor dessa amplitude quando você fala da amplitude da equação, sempre o valor é positivo. Ela vai ter mais A menos A ou mais A0 menos A0 no gráfico. Mas quando você calcula, é sempre no valor positivo. Sempre na equação, o A0 que vai lá é positivo, para ele não interferir nos outros dados da equação. Fez a conta, Aleph? Vou fazer para você aqui, hein? Ó. Π. Quando você faz π sobre 2, ou vamos fazer assim, ó, A sobre 2. A sobre 2 mais 5A sobre 2, sobre 4, desculpe, aqui, ó. Aqui é sobre 2, se eu pôr aqui um tracinho.
sobre 2 e aqui sobre 4. Tá torto, mas vai ficar torto, viu? Aqui é sobre 2 e aqui é sobre 4. Como é que eu faço essa soma? Igual, você tira o mínimo múltiplo comum. Entre 2 e 4 dá quanto? Dá 4, certo? Ó, mínimo múltiplo comum é 4. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2 vezes A, 2A. 2A. Mais, ó, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 deu 4 aqui, dividido por 2 deu 2, vezes A, 2A. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 5A dá 5A. Então, mais 5A. Olha aí, ó. Quanto dá 2A mais 5A? 2A mais 5A, 7A. O A aqui é o π, tá? No lugar do A aqui você põe π. Vai dar 7π sobre 4. Ok? Então, vamos apagar tudo isso aí. Vou limpar tudo. Limpa tudo. Tranquilo? Sempre teremos dois φ possíveis. Sempre. Pode passar em cima e embaixo. Direita ou esquerda. É como se eu, na fórmula, eu estivesse considerando o valor da elongação. Não, você não está considerando o valor da elongação em módulo. Elongação é uma coisa. Amplitude é outra. Quando você fala de amplitude, é sempre valor positivo. Tá? Na fórmula, para ela não alterar o valor dos outros dados, ela tem que ir com o valor positivo dela. Ela começa no A, conforme ele vai, porque no ponto de equilíbrio ele está lá no ponto, né? No ponto neutro. Você começa sempre da amplitude positiva, vai para negativa, volta para positiva, negativa, positiva, positiva. Então você fica oscilando. Para não alterar nada na formulinha, o A0 da fórmula é sempre o seu valor positivo. Então você tem considerado na fórmula o A0 sempre positivo. Quando você foi definir a formulinha, você pegou o A0 positivo. Então, por isso ele está positivo. Por isso ele tem que sempre, pela fórmula, ser positivo. Ok? O nome da matéria de hoje não, desde que começou. Desde que começou é oscilações. Na verdade, complementos de física trata de oscilações. Nós vamos falar de oscilações nessa parte que é a parte dinâmica aqui. Vamos fazer o estudo cinemático e dinâmico das oscilações. E tem a parte de eletricidade. A eletricidade é quinzenal. Tivemos terça passada no segundo horário e vamos ter na próxima terça, segundo horário. Tá? Ok? Oscilações livres, essa aqui, tá? Cartilha caminho suave. Oscilações, Gabriele, oscilações livres pode ser chamada também de movimento harmônico simples. Ok? Tranquilo? Já está na página 101, é isso mesmo. Cartilha caminho suave não tem volume 1 e 2, é só volume único. Serve para a vida inteira. É isso aí. Beleza, senhoras e senhores? Professor, esse movimento harmônico da partícula tem relação? Tem também. As notas musicais, elas oscilam em movimento harmônico. Por isso ela produz os harmônicos musicais, por conta das oscilações da corda, por exemplo, né? Se for um instrumento de corda. O som é uma onda. Né? Quando você emite o som, ele vibra. As partículas do meio onde ele se propaga estão vibrando. E essa vibração se dá por conta do movimento harmônico. Agora, esse movimento harmônico ele pode ter amortecimento ou não. O som, por exemplo, quando ele caminha no ar, ele tem um amortecimento. Tanto é que ele vai e para, né? Senão ele ia a vida inteira se não tivesse amortecimento. Ia embora eternamente. Nós vamos ver depois as oscilações com amortecimento. Por enquanto, só sem amortecimento, ok? Tranquilidade até aí, senhores? Hoje o tempo está voando, hein? Comprando a apostila no Mercado Livre, ganha cartilha caminho suave, você não precisa de ganhar. Toda vez que você tiver esta aula, você está relembrando a cartilha caminho suave, você não precisa de ganhar ela. Você já está tendo ela de graça aqui, ó. Tudo que eu falo está na cartilha caminho suave.
tá certo? Você já está memorizando a cartilha sem querer. Falou? Vamos lá para o próximo. Vamos terminar isso aí. Senão a gente não chega lá hoje. Hoje a aula está voando. Vocês estão loucos. Então, olha lá. Letra B. Hoje não. Semana que vem, minha. É quinzenal a segunda aula. Letrinha B, vamos lá. Y igual a zero, cosseno de ômega zero V mais φ zero. Não, a cartilha Caminho Suave eu estudei, né, Lábia? Não sou autor, não. Também estudei na cartilha Caminho Suave. Ela é mais antiga que eu. Acho que meu pai também estudou na cartilha Caminho Suave. Acho que todo mundo estudou. A vida, todo mundo. Vamos lá? Substituindo. Então, ele pede as equações. Ó. Substituindo os valores que a gente já calculou, ele pede as equações. Tá? Substituindo o A0 por 14,41, o ômega 0 π sobre 8 e o φ 0 por 5 π sobre 4, você tem a equação da elongação. Como é que fica a equação da velocidade? Pega a equaçãozinha e substitui os valores. Ó. O ômega 0 é π sobre 8, vezes A0, que é 14,41, π sobre 8 por ômega 0 e o φ 0. Né? Faz só essa continha aqui, ó. Π sobre 8 vezes 14,41 vai dar isso aqui, né? 5,359 negativo, seno de π sobre 8t mais 5π sobre 4, ok? E a aceleração, como é que fica? Substitui aqui o ômega 0. O ômega 0 é π sobre 8, né, elevado ao quadrado, vezes A0, que é 14,1, ou 14,41, está aqui, ó. Π sobre 8 ao quadrado vezes 14,41, cosseno de π sobre 8t mais 5π sobre 4. Faz essa continha aqui, ó. Isso aqui vai dar aproximadamente 10 sobre 8 vezes 14. Vai dar 144 aproximadamente por 8. 8 não, por 64, desculpe. Vai dar 2 e alguma coisa, né? 2,22. Sistema Internacional não pode esquecer de pôr, hein? SI, ó. Fácil, fácil. Essa aqui precisa, isso aqui é o que mais fácil, é isso. Pô. Beleza? Facinho, né? Esse é o MHS. Dúvidas? Tranquilo? Acabou essa parte. Então, aí, o que vai acontecer? Aí nós vamos para a aula 2. Deixa eu interromper o compartilhamento e vamos começar a aulinha 2. Deixa eu compartilhar a aula 2 agora. Aula 2, amigo. Do slide atual, sem legenda. Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu ver. Opa, vamos lá. Coloca no último slide, volta, por favor. Essa não precisa. Olha, qual que você quer mesmo? Deixa eu voltar lá. O Aleph pediu para voltar no slide aí, peraí. Deixa eu pegar aqui. É aula 1. Ele sumiu? Cadê? Aula 1. Qual é o slide? Esse aqui, ô Aleph? Esse ou o anterior? Denison, provavelmente você está usando seu calculador em graus, não em radianos. A calculadora tem que estar em radianos quando você usa os ângulos π sobre 8. Π sobre alguma coisa está em radianos. Ok? Esse mesmo
Levantou a mão, Denison, pode falar. Tranquilo? Posso mudar o slide? Pode ou não pode? Então, vamos lá. Vamos interromper essa aqui, vamos para a próxima aulinha. Compartilha de novo, aula 2. Bom, aula 2 é a continuação daquilo que a gente estava vendo, tá? Agora a gente entra na parte de energia do movimento harmônico simples. Olha que bacana. O movimento harmônico simples tem energia? Lógico, não tem velocidade. Movimento de oscilação, vai e vem, ou o movimento circular que você projeta ele embaixo, ele fica indo e voltando, ó. Tem energia, tem velocidade, tem energia cinética, certo? Quando você estica, energia potencial, a mola, por exemplo, esticou a mola elástica, né? Comprimiu a mola, energia elástica. Então, tem energia potencial e tem energia cinética. Quem é a energia cinética? Nós sabemos já, ó, lá da mecânica da partícula, é meio mv quadrado. Essa é a equação que você aprendeu na mecânica da partícula, ok? Mas nós vimos aqui nas oscilações na primeira aula, a equação de Torricelli para o MHS. O V quadrado ele é ômega zero ao quadrado vezes a zero quadrado menos y ao quadrado. Essa é a equaçãozinha que nós vimos para o MHS, equação de Torricelli do movimento harmônico simples. Tá? Então, na primeira aula, vocês já receberam o slide da primeira aula? Já mandei para vocês daquela primeira aula? Já ou não? Acho que mandei semana passada, né? Eu acho que sim. Ah, já. Então, lá tem essa equaçãozinha definida. Nós definimos essa equação. Substituindo essa nessa, o que vira? 2 em 1. A cinética vai ficar meio m no lugar do v quadrado, põe tudo isso. Ó. V0 fica ômega zero ao quadrado, a zero quadrado menos y quadrado. Tá certo? Substituímos a equação 2 na equação 1. Tranquilidade? O Paulo Henrique disse que já mandou para todo mundo. Essa matéria é continuação. É isso, continua. Ó. Energia no movimento harmônico simples. Tudo continuação. Beleza? Nós vimos também que esse m ômega zero ao quadrado, quem era? Era o K, lembra disso? M ômega zero ao quadrado era o K. Também está lá na aulinha que eu mandei semana passada. Vou trocar o m ômega zero ao quadrado por K, então a equaçãozinha vai ficar assim, ó. Meio K a zero quadrado menos y quadrado. Esta é a equação da energia cinética. Pode ser essa aqui também? Claro que pode. Se você tiver a massa e a velocidade, você usa essa. Se você tiver agora a constante e amplitude, você usa de baixo. Vai depender o que você tem. Tabela de fórmulas? Não. Enviei a aula inteira. Lá na aula, tudo que está em azulzinho lá na aula que eu enviei para vocês é fórmula. Eu defini todas as fórmulas para vocês. Nenhuma foi chutada lá. Está tudo definido lá. Tá? Tranquilo? Cai a constante elástica da mola. É isso, tem a energia potencial que nós vamos ver também agora. Ela aparece aqui, vai aparecer na energia potencial e vai aparecer na energia mecânica. Todas elas. Ó. E a energia cinética também pode ser essa aqui. Então, energia cinética aqui ou aqui. Tá facinho, porque na aula que eu mandei semana passada, tudo que está em azulzinho assim, ó, é fórmula definida, que nós vamos precisar de usar. Tá? São as definições. Lá está desse jeito também. Eu comecei descrevendo as situações para chegar nas formas. Né? Beleza? Trabalho da força elástica. Quer dizer o trabalho mesmo? Quando é que uma força realiza trabalho? Você também viu isso lá em mecânica da partícula. Uma força realiza trabalho quando ela transforma ou fornece energia, né? Então, aqui, ó, o trabalho de A para B não depende da trajetória, porque a força elástica é uma força conservativa, tá? Somente das posições final e inicial.
Por quê? Porque a força elástica é conservativa. E a ela, então, associa-se o conceito de energia potencial elástica. Então, vamos definir essa energia potencial elástica. Ó, tá aqui. O trabalhinho entre A e B é a diferença entre as energias potencial do ponto A menos ponto B. Tá? Menos meio K, y ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui vocês viram lá na mecânica da partícula. Né? Quando eu faço de A para B, se eu fizer A menos B, o trabalho fica negativo. Se eu fizer final menos inicial, fica positivo. Se eu fizer B menos A, fica positivo. Então, ó, menos meio K, esse K é a constante elástica da mola, y, posição final ao quadrado, menos posição inicial ao quadrado, que é a diferença, né, entre as energias do ponto A e do ponto B. Tá? Então, esse menos é porque eu estou fazendo de A menos B. Se eu fizer de B menos A, é o contrário. Ou eu posso explicar esse menos de outra forma. Menos porque a força elástica é uma força de restituição. Você estica, ela volta, tentando voltar no tamanho natural da mola. Se você comprime, ela empurra, tentando voltar no tamanho natural da mola. Então, a força elástica é uma força de restituição, por isso o seu trabalho é negativo. Tá? Ok? Bom, continuando. Ó, o que eu fiz aqui? Distributiva. Menos meio K vezes YB quadrado, fica menos meio K YB quadrado. Menos meio K vezes menos YA quadrado, fica mais, né? Menos vezes menos aqui dá mais. Então, eu fiz a distributiva. Ó. O que está fora vezes o YB ao quadrado e o que está fora vezes o YA quadrado, com seus respectivos sinais. Ok? Tranquilo? Beleza? Bacaninha? Muito bem. E aí? O que a gente faz agora? Chora? Não. Olha lá, que bacana. Ó. Presta atenção. Eu passei o EPB para cá, ficou positivo. Tudo que é B eu deixei de cá. Ó. EPB veio para cá, ficou junto com esse menos meio KYB ao quadrado. Tá certo? Esse mais aqui não existe. Deixa eu tirar ele daqui, peraí. Deixa eu pôr aqui aquela tarjetinha branca que eu gosto. Esse mais aqui está fora da parada. Que é igual, tá? Igual. EPA já estava de lá positivo. E esse, ó, meio KYA quadrado está positivo, passar para lá fica negativo. Ou seja, a energia no ponto A e a energia no ponto B são iguais, porque é uma constante, lembra? A energia permanece constante. Nas duas posições ela é constante. Por isso, nós vamos ter uma variação nula, né? Você nos... Não, a K é constante, isso. Evidência, tá certo, Luan? Evidência, isso mesmo. Então, deixa a energia de B igual a energia de A, que é uma constante. Tá? Energia mecânica, lembra da energia mecânica constante? Se você somar as energias, sempre vai dar o mesmo valor. Muito bom. Para um ponto P qualquer, a energia potencial menos daquele ponto P, menos meio KY quadrado, vai ser constante, como está escrito aqui. Ó. Um ponto qualquer. Ponto B, ponto A, qualquer ponto. O EP menos meio KY quadrado vai ser sempre constante. Tá certo? Se o EP for zero para um determinado Y igual a zero, por exemplo, tá? Se a energia potencial for zero para um determinado ponto Y igual a zero, o que nós vamos ter? EP zero, Y zero, igual a constante. Vai ficar assim, ó. Pega o EP, substitui por zero. Pega o Y, substitui por zero. Fica 0 menos meio K zero ao quadrado, igual a constante. Nesse caso, a constante deu quanto? Isso mesmo. 0 menos, isso aqui vai dar zero. A constante vai ser zero. Então, nesse caso, a constante deu zero. Então, eu posso dizer que o EP menos meio KY quadrado é igual a zero. Ou seja, passo meio KY quadrado para o outro lado, se dê a formulinha da energia potencial. Esta é uma maneira de você definir essa energia potencial. Outra maneira, bem facinho de você entender isso aqui, seria assim, ó. Fazer uma bem facinho aqui, ó. Quer ver, ó? Se eu pegar aqui o gráfico da força elástica em função
da deformação, se eu pegar força elástica, como é que calcula a força elástica? Lei de Hooke, lembra da força elástica? Cartilha caminho suave também. Você viu isso lá no ensino médio. E aqui embaixo o X. Ó. A gente sabe que isso aqui vai dar uma reta crescente, porque a força elástica, ó, rapidinho aqui para você entender melhor isso aqui. Ó. A força elástica ela é igual a Kx. K vezes X. O K é a constante elástica da mola e o X é a deformação da mola. Então, isso aqui vai ser uma reta crescente. Deixa eu mudar a cor aqui para fazer essa reta. Vou vermelhinha. Então, aqui, ó, o gráfico seria isso. Ó. Por que não mudou a cor? Volta, muda a cor. Beleza? Então, para uma força elástica qualquer aqui, ó, vou mudar a cor de novo aqui, vou pôr lilás. Para uma força elástica qualquer aqui, ó, Kx qualquer, eu tenho o X correspondente aqui embaixo. Então, para esse X aqui, ó, a minha força vale Kx aqui em cima. Então, para esse X aqui, a minha força aqui em cima vale Kx. Kx. Aí a pergunta é a seguinte. Força, esse X aqui é o deslocamento da ponta da mola, né? Quando eu estico, a ponta vem para cá, quando comprime, vai para lá. A ponta da mola fica se deslocando e esse deslocamento é chamado de deformação, X. Então, se eu calcular esta área aqui, eu estou calculando o trabalho dessa força, que é a própria energia. Quanto dá essa área aqui? Se eu chamar isso aqui de X ou de Y, é a mesma coisa, é elongação, né? Quanto dá essa área? Base X vezes altura Kx, dividido por 2. Então, a energia potencial elástica, que eu vou chamar de EP, ó, ela vai ser igual à área, que vai ser base X, vezes altura Kx, tudo isso dividido por 2. Vou pôr aqui embaixo, dividido. Tudo isso dividido por 2. Olha que bacana o que deu isso aí. X vezes Kx vai dar Kx ao quadrado, dividido por 2. Então, a energia potencial é a mesma que está aqui atrás, né? K vezes x quadrado. Posso ser x quadrado ou y quadrado, que dá na mesma, né? Tudo dividido por 2, ó. Dividido por 2. Dividido por 2. Sobre 2. Esse 2 vem aqui embaixo. Deixa eu melhorar isso aqui. Dividido por 2. Tá? Ficou lá embaixo. Não dá para melhorar. Então, isso aqui tinha que ser barra 2. Eu vou escrever em outro lugar isso aqui. Espera aí um pouquinho. A elástica vai ficar assim, ó. Deixa eu escrever ela aqui, ó. Energia potencial igual a Kx, K vezes x ao quadrado, sobre, vou por barra, sobre 2. Que é o que está escrito aqui, ó. KY ao quadrado sobre 2, ou meio KY ao quadrado. O y e o x é a deformação, né? Então, você pode escrever desse jeito também. Ok? O índice EAD é que não dá para ver você fazer ponte... então, tem isso também. Tive que fazer a linha cheia, né, Lilás? Mas tá bom. Ok, senhores? Dúvidas? Beleza ou não? Aqui de um jeito mais simples de explicar. Então, a potencial KY ao quadrado. Tranquilo? Da próxima vez eu vou por verde. Tranquilo? Bom, só para finalizar, então, presta atenção, vou apagar tudo isso aqui para finalizar. Já sei o que é energia potencial, o que é energia elástica, energia potencial elástica, que é energia cinética. Vou para mecânica. Como é que fica a energia mecânica? Como é que é a energia mecânica? A energia mecânica é a soma das duas, a cinética mais potencial. A cinética é meio K a 0
ao quadrado menos y ao quadrado e a potencial meio ky ao quadrado. Soma as duas, ó. Fica meio k a zero quadrado menos y ao quadrado mais meio ky ao quadrado, ok? Presta atenção agora. O que eu vou fazer? Distributiva aqui, ó. Meio k vezes a zero quadrado menos meio ky ao quadrado, ó. Meio k zero quadrado menos meio ky quadrado, mais o meio ky quadrado dessa outra energia. Tá? Menos meio ky quadrado mais meio ky quadrado. O que acontece com isso, hein? O que eu faço? Pode? Cancelar? É isso que nós vamos fazer. Vamos cancelar, então, ó. Cancelou. Dos dois. O que sobrou? Meio k a zero quadrado. Essa é a energia mecânica. Então, nós temos três equaçõezinhas de energia. Cinética. Aliás, para cinética tem duas, né? Que uma é essa aqui, ó. Uma é essa. Deixa eu pôr aqui o barco aqui, ó. Deixa eu pôr azulzinho. Uma é essa. E pode ter a outra também mv quadrado sobre 2, né? Ou meio mv quadrado. Tem a energia potencial, que é essa daqui, e tem a energia mecânica, que está aqui embaixo, ok? Lembrando que a energia cinética também pode ser meio mv quadrado sobre 2, ok? Tranquilo? Semana que vem a gente faz exercícios sobre isso aí. No primeiro horário e segundo horário nós vamos para a parte de eletricidade, ok? Tranquilo? Maravilha? Banal? Isso aí. Banal. Tranquilidade total. Senhores, bom fim de semana. Não vou mandar essa aula ainda, porque a gente só fez as definições, a gente não fez ainda como se diz? Os exercícios. Semana que vem a gente faz os exercícios, aí eu mando o slide para vocês. Não vou mandar hoje, porque a gente não fez os exercícios ainda, né? Ok? Tranquilo? Até sábado, para quem tiver os laboratórios de sábado, ok? Bom fim de semana para vocês aí. Para quem tiver laboratório, nos encontramos no sábado. Abraço a todos, até lá. Segunda-feira, acho que não, é feriado, né? Segunda-feira, acho que é feriado, dia 7, né, de setembro. Temos que ir para o desfile. 7 de setembro. Ok? Tranquilo? Tchau, galerinha. Abraço.